Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel Lago. Nesse vídeo a gente vai fazer um mapa mental sobre a Síndrome da Adaptação Geral, descrita por Hans Selye em 1936, um médico endocrinologista que descreveu a Síndrome da Adaptação Geral, que nada mais é do que uma condição em que o nosso corpo responde a um determinado agente estressor. Então a gente tem a Síndrome da Adaptação Geral, que foi descrita por Hans Selye em 1936, certo? Essa síndrome da adaptação geral é a resposta fisiológica a um determinado agente estressor. Ela pode ser dividida em três fases, que são a fase de alarme, a fase de resistência e a fase de exaustão. Então, primeira fase de alarme, segunda fase de resistência e terceira fase de exaustão, certo? Quando a gente pensa em como o nosso corpo responde, a gente tem duas maneiras, digamos assim, dois mecanismos neuroendócrinos. Então, dois sistemas de resposta neuroendócrina. Então, quais são esses dois sistemas? A gente vai ter a ativação do sistema nervoso autônomo simpático e a gente vai ter a ativação do eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, certo? O sistema nervoso autônomo simpático, ele está relacionado à produção de catecolaminas, que são adrenalina e noradrenalina. Então, quando a gente pensa aqui na fase de alarme agora, que é a primeira fase, a fase inicial, a fase de reconhecimento do estímulo estressor. Então, eu estou sob um estímulo estressor, o meu corpo vai ativar o sistema nervoso autônomo simpático, que vai lá na medula suprarrenal ou medula adrenal e vai estimular a produção de catecolaminas. O que é que são essas catecolaminas? Adrenalina e noradrenalina, certo? Noradrenalina é um neurotransmissor e a adrenalina é um hormônio. Quando a gente pensa em questão de secreção, aqui a adrenalina vai ser mais secretada, cerca de 80% da secreção da medula, e noradrenalina vai ser cerca de 20% da medula adrenal, beleza? E aqui essas duas substâncias, esses dois hormônios vão ter efeitos sistêmicos. Agora falando um pouquinho sobre o eixo hipotálamo, hipófise adrenal, ele vai culminar na produção de cortisol. E quando a gente pensa na fase de alarme, identificação do estresse, sim, aí vai ter ativação do sistema nervoso autônomo simpático, que é uma ativação que envolve questão de tempo, milissegundos a minutos. Se o agente estressor persiste por muitos minutos, por mais tempo, o que é que acontece? A gente tem a ativação do eixo hipotálamo, hipófise adrenal, certo? Que vai culminar na produção de cortisol. Falando mais sobre o eixo hipotálamo e hipófise adrenal, a gente vai ter que o hipotálamo, na verdade, o hipotálamo estimula a produção pela hipófise através de um hormônio que ele secreta. O hipotálamo produz e secreta o CRH, que é o hormônio liberador de corticotropina, que vai estimular a hipófise anterior, a produzir e secretar o ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico. O ACTH ele atua onde? Ele atua lá no córtex da medula adrenal.
córtex adrenal, e o córtex adrenal produz o cortisol, certo? Então, a partir daí a gente viu todo esse mecanismo de sinalização neuroendócrina, beleza? Aí, agora eu vou falar um pouco sobre os efeitos sistêmicos. Os efeitos sistêmicos das catecolaminas vai ser principalmente sobre o metabolismo energético. Então a gente vai pensar num estado de aumento da glicemia, que a gente tem uma hiperglicemia por conta da ativação de algumas vias metabólicas que vai acontecer lá no fígado, principalmente, que é a via da gliconeogênese. Gliconeogênese é o que? É produção de glicose. Glico de glicose, neo de nova, gênese de produção. Produção de glicose a partir de precursores não glicídicos, aminoácidos, lactato e glicerol, certo? Além disso, vai ter um estímulo para a produção também de glicose através da quebra do glicogênio, que é a glicogenólise. Isso aqui são os efeitos no metabolismo. Tudo isso culmina para o aumento da glicemia, para fornecer glicose para as células produzirem energia e você ter energia para resistir e se livrar daquele agente agressor. Aí o que é que acontece? Como eu disse, a adrenalina e noradrenalina têm efeitos sistêmicos. Então bora para os sistemas. Quais são os efeitos? No sistema cardiovascular, a gente vai ter o quê? Aumento da frequência cardíaca, taquicardia. A gente vai ter também aumento da pressão arterial, hipertensão arterial. No sistema respiratório, a gente vai ter também um aumento na frequência respiratória, taquipneia, e a gente vai ter broncodilatação, que é para justamente fazer com que tenha um aporte maior de oxigênio, a troca gasosa ela seja mais favorecida e você tenha uma maior circulação de oxigênio, beleza? Quando a gente pensa no sistema ocular, a gente vai ter midríase, que é a dilatação da pupila. Midríase, a dilatação da pupila, para você conseguir enxergar melhor aquele determinado ambiente, a determinada situação. Agora, quando a gente pensa no cortisol, a gente também vai ter efeitos sobre o metabolismo das principais biomoléculas. Aí a gente vai ter lise de carboidratos, que é justamente isso aqui, glicogenólise, lise de carboidratos. A gente vai ter lise de lipídios, de proteínas. Então, proteínas, para justamente levar aminoácidos para a via da gliconeogênese, para consequentemente aumentar a glicemia. E sobre os lipídios, a gente também vai ter um aumento na lipólise para justamente fornecer glicerol, que é proveniente da quebra de triacilgliceróis. O glicerol vai vir aqui para a via da gliconeogênese para formar glicose, consequentemente o aumento da glicemia, certo? O cortisol também vai ter efeito imunossupressor. Ele tem um efeito imunossupressor quando a gente pensa nele a longo prazo, certo? Então vai ser, quando a gente chegar aqui na fase de exaustão, vai ser muito prejudicial. De uma maneira geral, são esses os efeitos sistêmicos, tanto do cortisol quanto das catecolaminas. Quando a gente tem a persistência desse estresse, a gente vai para a fase que é chamada de resistência. Nessa fase de resistência, ocorre a manutenção desses hormônios aqui. Então, esses hormônios eles continuam sendo liberados e aí os efeitos sistêmicos vai ajudando a pessoa ali se manter e se adaptar diante do estresse, certo? Quando a gente pensa aqui na fase de exaustão, é uma fase
em que as reservas energéticas vão estar exauridas, a pessoa já vai estar sentindo cansaço, fraqueza, vai estar psicologicamente abalada, com transtornos psíquicos. E aí, o resultado disso, dessa exaustão, ocorre principalmente pelos efeitos aqui, ó, no metabolismo. Como eu falei com vocês, as proteínas musculares vão ser degradadas para formar glicose, fornecer energia. Então, se você tem degradação da proteína muscular, proteólise muscular, consequentemente, emagrecimento, diminuição da energia, fraqueza, certo? Sobre o metabolismo dos lipídios, o cortisol ele faz uma mudança no perfil lipídico. Ele quebra lipídio em determinado momento, mas a sua ação a longo prazo faz com que o perfil lipídico da pessoa mude. Então, se ela tinha uma gordura que era bem distribuída corporalmente, agora essa gordura se localiza mais na região abdominal, nas vísceras, o que aumenta o risco cardiovascular, certo? Quando a gente pensa nesse carboidrato aqui, a gente vai pensar na glicose. A glicose muito elevada no sangue, hiperglicemia constante, aumenta a chance de que resistência insulínica, consequentemente a chance de desenvolver DM2, diabetes mellitus tipo 2. Se a gente pensar nas condições cardiovasculares, essa frequência cardíaca elevada, mais essa pressão arterial elevada, causa um dano à microvasculatura, consequentemente aumenta a chance de um infarto, de um AVC, de uma arritmia, certo? Então, além disso, o cortisol ele tem efeitos neuromoduladores, modifica a bioquímica dos neurotransmissores. Então, ele faz digamos assim, uma supressão, diminui a quantidade de dois principais hormônios, neurohormônios, que são dopamina e serotonina. Então, são hormônios importantes para o prazer, para a sensação de bem-estar. Então, tudo isso aqui, ó, todas essas ações do cortisol acarreta em alterações físicas e psíquicas. Por quê? Se eu tenho diminuição de dopamina, de serotonina, como é que a pessoa vai ficar? Desmotivado, sem felicidade, sem prazer em fazer as atividades. Consequentemente, isso aumenta a chance de depressão, transtorno do humor, e, entre outros, uma diversidade de alterações e condições psicológicas, certo? Quando a gente pensa aqui na imunossupressão, esse sistema imunológico vai estar muito enfraquecido por conta da persistência do cortisol crônica, persistência crônica do cortisol. Essa imunossupressão vai aumentar a suscetibilidade da pessoa a adquirir infecções, certo? E tudo isso acarreta em condições físicas e psíquicas que chega a um nível em que a pessoa está exaurida, certo? Que é a fase de exaustão. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. De uma forma bem direta foi isso. Um grande abraço. Valeu!